Buenos días, niños. Estoy acá para hacer un repaso de los verbos que nosotros trabajamos en primer trimestre. Para isso, vou falar um pouquinho mais em português. Então, novamente, bom dia a todos, né? Aqui é a professora Monique. A intenção desse vídeo é fazer uma revisão sobre os verbos e entendê-los também, né? Algumas estratégias de fazer comparação com a língua portuguesa, entender a importância desses verbos. Então, para isso, a gente precisa entender, primeira coisa, qual que é a função de um verbo numa língua, né? Numa sentença. E o verbo é uma classe gramatical que ocupa a função central, né, na execução de textos, né, de frases, de sentenças. E qual que é a função dele? Né? Alguns podem colocar como, né, um caráter de ação, que é sempre lembrado, mas os verbos eles têm três funções básicas. Primeira delas, né, de fato, ele desempenha ação. Ele também é possível trabalhar com ele a partir da questão do estado, né? Os mais conhecidos são os verbos ser e o verbo estar, que, né, desempenham uma questão de estado, não necessariamente de ação, e também estado, né, fenômeno da natureza. Então, quando a gente pensa em verbo, né, é a partir dele que normalmente a gente consegue estruturar os nossos textos. Dessa forma, a partir de um verbo, a gente tem é possível tirar algumas informações. A pessoa, se a primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, lembrando que a primeira pessoa é aquela, né, que fala, que assume a posição do discurso, a segunda pessoa é o interlocutor, com quem se fala, e a terceira pessoa é de quem se fala. Lembrando que, né, a partir dessas pessoas que serão conjugados os verbos. Além disso, né, além da pessoa, é possível também saber o número. E quando eu falo em número, eu estou falando em singular ou plural. Então, já tem duas informações aí. Além da pessoa e do número, também é possível saber o modo verbal. Então, se é indicativo, aquela que indica certeza, o imperativo, que expressa uma ordem, um conselho, e, por fim, o subjuntivo, que, né, tem o caráter de hipótese, algo que pode acontecer ou não. Então, já tem a terceira informação. E, por fim, né, através de um verbo, eu consigo saber qual o tempo ele localiza, né, se é presente, passado ou futuro. Lembrando aqui que essas relações de presente, passado e futuro também, né, a gente vai ver aqui hoje nesse vídeo de presente e passado e ver como que essas relações se estabelecem temporalmente. E também, aí tem gente que tem dificuldade em entender, às vezes, localizar, identificar um verbo numa frase, né? Isso hoje, infelizmente, é comum. Então, como que a gente precisa saber, né? Cada professor vai falar de um jeito, né? Eu tento sempre ser prática. Quando você tem uma dúvida, você tenta sempre jogar para o infinitivo, né? Para saber se a palavra é um verbo ou não. Se há um infinitivo. E o que é um infinitivo? É a base de um verbo. É através do infinitivo que eu consigo conjugar os verbos, né, nos diferentes tempos, modos e daí por diante. Então, lembrando que o infinitivo ele sempre termina em R. Então, lembrando, verbos de primeira conjugação terminados em ar, como amar, hablar, né, no caso em espanhol, segunda terminação, né, de segunda conjugação, terminados em E, e, por fim, terceira conjugação, terminados em I. E se for ver, por enquanto, tudo que a gente está vendo aqui é muito próximo à língua portuguesa, né? Até por o espanhol e o português serem línguas neolatinas, quer dizer, que advém do latim, são línguas que a gente, em algumas instâncias, é possível pensar comparações, mas não sem esquecer que cada língua tem suas peculiaridades. Isso é muito importante, porque senão a gente acaba promovendo o portunhol. Né? O portunhol, o que é o portunhol? É um misto entre as duas línguas que não
que de fato está nesse meio, que não, né, que acaba não sobressaindo. Então, é importante, principalmente para o aluno que está aprendendo a língua espanhola, saber fazer as comparações, mas também saber sobrepô-las. Né? Então, é importante sobressair dessas comparações e entender as funções, como que é analisado os verbos, por exemplo, né, o que a gente está vendo aqui, na língua espanhola. Mas por que, né? Eu falei aqui, mas estou fazendo um vídeo em português. Mas como esses são os primeiros passos e a gente ainda está no ERE, que nos dificulta uma série de coisas, eu achei mais interessante e importante que eu fizesse o vídeo em língua portuguesa. Só esse, hein, meninos? Não vão acostumando. Então, vamos lá. Continuando aqui, então, a partir do verbo, eu tenho todas essas informações, todas essas questões, eu tenho que começar a pensar em tempos verbais. Quando, normalmente, em qualquer língua, e quando a gente é criança, né, a gente aprende a falar, nós utilizamos o primeiro tempo, que é o tempo no presente. E qual que é o tempo presente, né? Qual que é o presente do indicativo? É aquele tempo, né, que se localiza no momento que o emissor está falando. Então, aqui, quando eu penso no presente, eu estou pensando em algumas relações. A primeira questão que eu tenho que lembrar que para qualquer verbo eu preciso das pessoas para conjugar. No caso do espanhol, a gente não pode esquecer desses pronomes, que é yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Então, a partir desses pronomes, né, que refere às pessoas do discurso, eu vou conjugar meus verbos. Só que se a gente for pensar aqui, né, aqui está a terminação do verbo do presente do indicativo em espanhol. Se vocês repararem, é muito próximo da língua portuguesa, né? Se eu fosse conjugar aqui o verbo falar ou amar, né, igual eu amo, em português, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Vocês repararam que é muito próximo? O que tem de diferente? Apenas a terceira pessoa do plural, que termina em N. Vocês estão reparando aqui? Termina em N, diferente do português, que termina em M. Então, já tem uma questão aí. Todos os verbos em espanhol, que da terceira pessoa do plural, sempre vão terminar em M, N em espanhol, de navio. Por quê? Já é né, uma contrariedade diferente à língua portuguesa. Então, assim, é próximo, mas tem suas peculiaridades. Lembra sempre disso. Então, quando eu falo de terminação, eu estou falando no finalzinho do verbo. Quer dizer, aquilo que vai se manter para todos os verbos. Então, se eu fosse conjugar diferentes verbos no presente, no indicativo, essa terminaçãozinha aqui, tanto na primeira, segunda e terceira conjugação, seriam as mesmas. Tanto que a gente aqui, ó, tá no verbo hablar, temer e partir, o que está em negrito, eles permanecem. Então, a terminação, ela permanece. Só que aí tem uma questão importante, né, a gente a se pensar em verbos em espanhol. Verbos em espanhol, de acordo com o tempo verbal, de acordo com o modo verbal, existe a irregularidade. E o que é irregularidade? Né? Isso é para complicar minha cabeça? Um pouquinho no início, para quem está acostumando com a língua espanhola. Quer dizer que são verbos irregulares, quer dizer que eles não vão seguir o infinitivo, eles vão modificar, mas não a terminação. A terminação, conforme essa que a gente viu aqui, ela permanece. Mas o radical do verbo, quando eu penso em radical, é o que dá base para a conjugação verbal. Então, no espanhol, né, a gente vai ver aqui alguns, tanto no presente, quanto no pretérito perfeito, imperfeito, todos eles têm irregularidades que se dão no radical.
É importante sempre a ressaltar que a irregularidade ela é dada no radical. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Aqui tem um modelinho de irregularidades, conforme a gente viu nas nossas aulas, que são modelos de irregularidade no presente. Então, é também importante mencionar aqui que em cada tempo verbal que nós estudaremos aqui ao longo dessas aulas, existe um modelo de regularidade, né? Então, é importante também lembrar disso. Por exemplo, nem todo verbo ele vai ser irregular em todos os tempos. Tem isso também. Então, às vezes, tem que pensar um pouquinho no presente, pensar um pouquinho no pretérito e daí por diante. Então, vamos lá. Né? Aqui tem algumas irregularidades né, de verbos no presente do indicativo. A primeira delas que são, na verdade, essas duas primeiras são casos de ditongação, que né, são exemplificadas pelo verbo acordar e pensar. Qual que é a grande questão? Vocês estão olhando aqui para o radical, né, para o infinitivo, na verdade, acordar, esse é o infinitivo, né, do verbo acordar. E pensar. Só que na hora que eu conjugo esses verbos no presente, o que era O, né, uma letrinha só, né, uma vogal só, viraram duas. O é, né? Não é eu acordo, né? Eu não acordo, é eu acordo. Não é eu penso, é eu penso. Então, essa irregularidade vai se dar na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Vocês estão vendo que nesses dois casos não existe irregularidade na primeira e segunda pessoa do discurso, né? Primeira e segunda pessoa do plural. Então, ela permanece como o infinitivo. E aqui, né, tanto o caso do acordar, que do O virou para o E, do pensar, que é do E virou para o IE, existem alguns verbos que acompanham esse modelo. Então, olha aqui. Concordar, almoçar, colar, contar, encontrar, recordar, chover, mover, dormir e outros. E acertar, cerrar, começar, empezar, despertar, negar, tentar, entender, estender. Então, aqui tem um molde de como esses verbos vai acompanhar essa irregularidade. E qual que é a grande questão? Professor, eu estou com dúvida. Como que eu fico sabendo se o verbo é irregular ou não? Primeira coisa, na hora de fazer os exercícios, tem que ler o enunciado, saber qual tempo está sendo pedido. Viu qual tempo é presente? Ok, é presente. Eu vou ler a minha frase, ver qual a pessoa do discurso está sendo pedida, né, dentro do verbo. Qual pessoa o verbo vai ser conjugado. Olhou a terminaçãozinha, ok. Estou com dúvidas, né? Por exemplo, pediu o verbo pensar. Seria eu penso mucho en las vacaciones, por exemplo, né? Eu penso muito nas férias. Também estou pensando um pouquinho, né? Mas estou com dúvida, esqueci. Volta lá na tabelinha. Lembra que esse material está lá no CGA. Eu olho, vejo. Então, ele é uma irregularidade. É na primeira pessoa, então permanece. Então, é sempre fazer esse roteirinho para fazer os exercícios. Mesmo assim, não tem um verbo aqui, né, que caiu no exercício que não está na tabelinha. O que eu faço? Vou pesquisar, procurar a conjugação desse verbo e ver se de fato ele é regular ou irregular. Lembrando, gente, que nesse momento Thierry, vocês sempre têm uma semana para executar os exercícios. Então, dá tempo para olhar, fazer uma pesquisa, tanto no material didático quanto na internet também. Então, continuando aqui, tem um outro tipo de irregularidade, que é o caso, né, desses dois últimos, que essa irregularidade vai se dar apenas na primeira pessoa do discurso, né, que é exemplificada pelo verbo conocer. O que é a questão aqui? O conocer, tá vendo o infinitivo?
ele na primeira pessoa vira yo conosco. Então, se tornou um CTC, quer dizer, um ZC. Então, essa é a única irregularidade que acontece. Então, esse modelo de irregularidade, que vai virar de C para ZC, acontece nesses verbos aqui: nascer, reconocer, deduzir, produzir, traduzir. Então, seria eu nasco, eu reconosco, eu deduzco, eu produzco e eu traduzco. Tá vendo? No restante, o que permanece? Igual o infinitivo. Continuando aqui, né, para finalizar essa parte de presente, a gente precisa ver o verbo tener, né, e as questões que aparecem com o verbo tener. Essa irregularidade vai o quê? Só acrescentar um G na primeira pessoa do discurso. Não parece mais essa irregularidade. Então, aqui, ó, o verbo tener, a primeira pessoa vira eu tenho. O restante fica igualzinho o infinitivo, né? Mantém a base do infinitivo, né? O radical do infinitivo. E esse caso aqui, né? O verbo salir, poner, cair, descer. Então, seria eu salgo, eu pongo, eu caigo, eu digo. Então, todos esses vão modificar eu hago, eu oigo também, eu traigo, eu valgo, eu vengo. Então, essa irregularidade só existe na primeira pessoa. Então, é sempre importante olhar isso. Agora, a gente vai sair um pouquinho do presente e ir para o passado. Só que quando a gente pensa em passado, não é tão simples quanto imagina. Querendo ou não, o presente ainda é um pouquinho mais simples. Mesmo com essas irregularidades, mas o presente ainda é um pouquinho mais simples. Porque o pretérito ele é um pouquinho mais complicado. E ele é um pouquinho complicado, não só na língua espanhola, é um pouquinho complicado na língua portuguesa. Por quê? Existem várias formas de pensar o passado, não uma apenas. Então, isso acaba confundindo a cabeça de muitos alunos e até na hora de conjugar. Porque, assim, entender, talvez todo mundo entenda o sentido de cada passado, mas na hora de transformar esse entendimento na conjugação, talvez seja isso que prejudica um pouquinho. Então, vamos continuar aqui. Estou falando aqui que passado tem várias formas de ser pensado, de ser analisado. E tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola, a gente precisa entender que, né, os mais comuns, pelo menos os primeiros que nós estudamos, sejam os pretéritos imperfeito e o pretérito perfeito. E quando eu falo em todas as aulas aqui, que eu sempre faço uma brincadeira para associar o sentido de cada um deles. Sempre o relacionamento amoroso, né? Para que isso, né? Vou fazer isso, relacionamento amoroso, com pretérito perfeito ou imperfeito. Por quê? Vamos pensar aqui, né, nessa associação. Todo mundo já tem seu passado amoroso, tem. Diante disso, o que é interessante pensar? Né? O passado amoroso. Tem aquele passado, hoje vocês chamam de crush, que é 10/10, né? Vários nomes aí, pãozinho, cremoso. Né? Vamos usar o crush, pelo menos que eu acho um termo que vocês associem, usam com uma frequência maior. Mas tem aquele crush que tá lá na tua cabeça, é passado, mas tá na sua cabeça, né? Você sempre lembra, você ficava com ele e fica sempre voltando à memória. Então, se isso, olha como que a relação é diferente. Isso é imperfeito. Por quê? Para finalizar esse passado demorou. Então acabou, né, tendo uma certa duração. Então não é concluído nem finalizado. Em compensação, se existe esse passado assim imperfeito, também existe aquele passado amoroso que está totalmente superado, está tudo certo, a catata girou, você já está em outra. Isso é ótimo.
Então, olha que melhor, símbolo de perfeição. Então, brincando aqui com essa associação, o pretérito perfeito e imperfeito. Qual que é a diferença, então? Quando eu falo em pretérito perfeito, eu estou pensando em algo finalizado e concluído. Então, no português, eu fiz algo. Né? Eu fiz os exercícios da língua, né, da disciplina de língua espanhola. Mas aqui, olha como que muda a dinâmica. Eu fiz, né? Finalizou, quer dizer que foi, né, provavelmente, alguns exercícios e finalizou, concluiu, ok. Mas quando eu falo eu fazia quer dizer que tem uma duração, que não teve uma conclusão de imediato. Né? Voltando a associar aqui ao relacionamento amoroso, ó, eu amei. Estou usando aqui primeiro no português para depois a gente usar no espanhol. Eu amei. É diferente de eu falar, eu amava. O amava, só de, né, usar esse verbo, a gente já vê a associação de algo que teve uma duração, que não teve uma conclusão. Então, é algo não concluído, nem finalizado. Se finalizado, mesmo assim, teve uma duração, mesmo que no passado. Então, primeiramente, a gente já sabe a relação que cada um dos dois estabelece. Depois, a gente precisa entender as peculiaridades de cada tempo verbal. Né? Primeiro, a gente vai começar aqui com pretérito indefinido. Né? Conforme eu já tinha passado para vocês lá no presente, a gente sempre tem que pensar primeiro na terminação, né, em espanhol. Então, essa terminação aqui, de acordo com o que está no quadro, se refere à primeira, segunda, terceira conjugação verbal, né, terminados respectivamente por ar, e ir. Então, assim, vamos ver como que essa conjugação se dá. Está aqui em negrito, né? Olha aí para a tabelinha, lembrando que esse material também está lá no Cigar há um bom tempo. Yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablaste y ellos hablaron. Después, vamos a ahora conjugar el verbo temer. Yo temí, tú temiste, él temió, nosotros temimos, vosotros temisteis y ellos temieron. Continuando aqui. Yo partí, tú partiste, él partió, nosotros partimos, vosotros partisteis e ellos partieron. Então, se a gente, primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, que a terminação dos verbos de segunda e terceira conjugação são iguais. Então, se os verbos são terminados em er ou ir, a mesma terminação ela vai se dar, né, de acordo com a pessoa do discurso. E o que difere aqui é a primeira a conjugação, que são os verbos terminados em ar. Então, se a gente também for analisar, é muito próximo da conjugação do verbo, desse verbo do presente do indicativo, presente não, desculpa, do pretérito perfeito no português. Só que uma informaçãozinha que eu não dei lá no início. Esse pretérito perfeito é o simples. Nós trabalharemos também com o pretérito perfeito composto. Então, esse aqui é o simples. Quer dizer o quê? Que com uma palavrinha só, é um verbo conjugado, mais simples. É o que normalmente a gente usa. Mas o composto ele é a junção de dois verbos, o que em português a gente chama de locução verbal. Tá? Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho lá depois no tempo que a gente for trabalhar com pretérito composto, pretérito perfeito composto. Então, olhei terminação, ok, entendi. Lembra que sempre tem que ler o enunciado, ver qual o tempo está sendo cobrado. Né? Você precisa ler o enunciado, ler o seu exercício, para saber como você vai conjugar seu texto. No entanto, né, lá vem a professora com no entanto. O verbo no pretérito perfeito também tem suas irregularidades. Né? Aí tem outros modelos de irregularidade. Né? Aqui no nosso material vai estar aqui alguns modelos, que é o verbo estar, o verbo andar. Né? Vamos pegar aqui o verbo estar, por exemplo, ver como que essa irregularidade se dá. Tá vendo aqui, ó, o verbo estar, né? Esse é o infinitivo.
Só que olha como virou estuve. Então, até o V virou radical provisório, né, nesse tempo verbal. Então, não é mais estar, não se refere ao estar, né, no caso ao ter, que a gente sabe que é o radical do verbo, né, pelo menos no infinitivo. Ele modificou, virou estuve. Então, ó, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis e eles estuvieron. Então, ele modificou. Então, eu tenho que olhar para a conjugação de cada verbo, sabe? Lembrar se ele é irregular ou não. Então, olha aqui, ó, tem o exemplo do verbo dar, do verbo andar. Aqui tem outros exemplos do verbo hacer, saber, folgar, traer, haber, tener, poder, poner. Então, aqui tem alguns modelos. Então, fiquem sempre de olho. Aqui nem todos os verbos estão aqui irregulares, não. Tá com dúvida? Pesquisa, olha no material, vê se o verbo é regular ou não. Mas não deixa passar isso, até porque vai vir um exercício avaliativo. Continuando, né? A gente talvez agora, sabendo do que o verbo do pretérito imperfeito se trata, desses três tempos verbais, o verbo do pretérito imperfeito é o mais simples. Por que é o mais simples, né, Monique? Porque, né, eu falo mais simples justamente pela questão de irregularidade. E é maravilha. Se nos outros tempos verbais tem vários verbos irregulares, aqui é uma maravilha, só existem três. O verbo ir, o verbo ser e o verbo ver. Não tem mais verbos irregulares no espanhol. Né? No espanhol, não. No pretérito imperfeito. Então, aqui, eu comecei a conjugar meu verbo, né, no pretérito imperfeito. Se não for nenhum desses três, eu vou seguir simplesmente a terminação do verbo no imperfeito. Já melhorou minha vida 100%, né? 100% não é exagero, mas 50% quem sabe. Então, vamos lá. Conforme a gente viu aqui a relação do pretérito imperfeito, que é aquele pretérito que não é concluído nem finalizado, teve uma durabilidade, mesmo que no passado, a gente precisa olhar e analisar a terminação desses verbos, né? Ver como que é a questão da terminação. Vamos ver aqui, vou fazer a leitura desses três verbinhos aqui, que estão conjugados. O verbo hablar, que é yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabas, y ellos hablaban. O verbo temer, yo temía, tú temías, él temía, nosotros temíamos, vosotros temíais y ellos temían. O verbo partir, yo partía, tú partías, él partía, nosotros partíamos, vosotros partíais e ellos partían. Vocês estão olhando aqui? Então já tem uma questão. Da mesma forma que aconteceu no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, verbos de segunda e terceira conjugação, né, representados aqui pelo verbo temer e partir, têm a mesma terminação, né, exatamente idêntica. Então, eu preciso analisar, né, ver na hora de conjugar, o verbo né, de acordo com a pessoa do discurso dentro do exercício, dentro do texto. Então, eu preciso olhar. Se são verbos de segunda ou terceira conjugação, a terminação é idêntica. O que difere é a primeira conjugação. Né? Aqui, se no verbo de segunda e terceira, por exemplo, na primeira pessoa é temia, então esse finalzinho, essa terminação, ia. Verbos de primeira, quer dizer, terminados em A, representado aqui pelo verbo hablar, vira hablaba, que é muito próximo à língua portuguesa. Né? Se eu fosse conjugar o verbo falar, né, eu falava. A diferença da língua portuguesa para o espanhol aqui nesse caso é que no português nós usamos o V, então é falava. Aqui o V tornou-se B. Yo hablaba. Então,
É a única diferença. Se eu fosse conjugar o verbo falar aqui no pretérito imperfeito, ó, eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, eles falavam, e eles, ó, eles falavam. Então, a única coisa que modificou é o V, se tornou B. Se a gente fosse fazer uma associação, no espanhol, o som do V já era som de, né? O V já tinha som de B. Mas aqui já se tornou a palavra, né, o B mesmo. E lá na terceira pessoa do plural, que aí, lembrando que toda terceira pessoa do plural termina em N em espanhol. Então, não é eles falavam com N, mas aqui, ellos hablaban. Então, modifica. Então, gente, essa revisão foi no sentido de trazer essas dúvidas que se deram, né? Eu acho, pelo que eu fui analisando os exercícios, vi que a maior parte dos problemas, das dificuldades, se deram dentro da parte verbal, né? Esquecer, às vezes, não lendo o enunciado, não vendo o tempo verbal que está sendo pedido, não olhando para a terminação, ou mesmo para a irregularidade. Então, eu fiz essa revisão a fim de facilitar, porque são verbos fundamentais para vocês lerem os textos em espanhol, consequentemente, a fazer as questões, principalmente no Enem, tá bom? Então, esse vídeo foi com essa intenção. Espero que tenha ajudado a todos. E lembrem que vai vir um exercício avaliativo também, depois dessa revisão. Então, hasta la vista, bebês. Adiós, hasta pronto. Hasta la próxima. Já, tchau, tchau. Adiós.